do Senhor, Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim: Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Inclina a cabeça e ore comigo. Bendito Deus, soberano Pai, eu louvo ao teu santo nome, meu Deus, pela graça e pela infinita misericórdia que o Senhor tem sobre a nossa vida, por ter nos trazido aqui nesta noite para trazer uma palavra que é sua. E a tua palavra, meu Deus, tem autoridade, Senhor. A tua palavra tem poder. O Senhor é santo, é poderoso, é puro e é magnífico neste lugar. Meu Deus, me coloco diante do Senhor, para que o Senhor faça segundo a sua vontade, que teu Espírito Santo tenha total e plena liberdade de fazer aquilo que está em teu coração, no seio desta igreja, alcançando vidas, transformando vidas e libertando vidas para a glória do teu santo nome. A igreja assenta dando glória a Deus. Texto lido, irmãos, bastante conhecido. Serei muito breve nessa palavra, porque os dias, irmãos, são maus, não é verdade? A Bíblia fala acerca de um profeta por nome Jonas, que recebeu uma missão essa de levar uma mensagem, de levar uma palavra de arrependimento, de exortação a um povo assírio que estava prestes a passar por uma situação de risco, uma situação que, se não houvesse um arrependimento, haveria ali uma grande destruição naquele povo, naquela nação. A Bíblia diz que Jonas, irmãos, ele é questionado muitas vezes, através de algumas pregações, de alguns estudiosos, de alguns comentaristas, e a gente vê que muitas vezes alguém chega a dizer que Jonas foi medroso e covarde por não ter ido para aquela terra. Mas na realidade havia um conflito, havia uma luta interior no coração daquele homem. Havia algo que Deus precisaria fazer, agir, transformar de maneira rápida, de maneira, aleluia, especial. Porque Deus, irmãos, Ele tinha um propósito com aquela nação, com aquele povo da cidade de Nínive. Mas Deus também tinha uma obra a ser feita no coração do profeta. O profeta, aleluia, do povo de Israel. O profeta que era filho de profeta, mas não por ser filho de profeta, ele não estava no patamar de perfeição, mas precisava ser lapidado e tocado pelo Espírito Santo. Como hoje à noite, Deus precisa, aleluia, achar um espaço, achar, aleluia, uma oportunidade para entrar em cada coração nessa noite, para fazer uma transformação no nosso interior. Quando olhamos aquela situação que Jonas estava ordenado fazer por Deus, entendemos que Jonas, ele tinha uma barreira dentro do seu coração para ir àquela cidade e levar aquela palavra. O povo de Nínive era um povo cruel, um povo perverso, um povo depravado. A gente olha que a nação brasileira, que muitos países do mundo estão de forma parecida, ou por que não dizer igual àquela nação de Nínive. E nós, irmãos, estamos na posição de Jonas. Precisamos entender
que a palavra profética, ela se aplica hoje na nossa vida de maneira sobrenatural, como está no livro de Jonas. Louvado e santo seja o nome do Senhor. Eu entendo, irmãos, que aquela nação era uma nação perversa, uma nação que matava os profetas que eram enviados àquela terra, uma nação que pegava os seus cativos, arrancavam braços, pernas, tocavam fogo, davam banho de óleo quente. Era uma nação perversa que arrancava, irmãos, membros daqueles que eram levados cativos ali. Eles saqueavam aldeias, cidades. Era um povo temido. A nação de Israel temia aquele povo. A nação de Israel abominava aquele povo. A nação de Israel tinha medo da sua subsistência por causa daquele povo. Então havia uma barreira. E eu entendo que Jonas tinha muitos motivos para não levar uma palavra para aquele povo. Pergunte a mim, por quê, pastor? Cada um de nós, irmãos, todos nós, temos algo dentro de nós que precisa ser mudado. Cada um de nós, irmãos, temos algo no nosso coração que nós falamos muitas palavras, mas nem tudo aquilo que nós falamos é aquilo que sentimos. Jonas chega a declarar e dizer: porque eu sei que o meu Deus é um Deus misericordioso, longânimo e perdoador. E eu entendo que ele sabia, irmãos, que naquele momento que ele levasse aquela palavra para aquele povo que estava ali, havia uma esperança, diga assim, havia uma esperança de restauração naquela terra. Mas o ressentimento, irmãos, a luta interior que estava no coração do profeta precisava ser tratada, precisava ser transformada, como no coração da igreja atual existe um ressentimento, existe uma barreira em relação àqueles que se encontram ainda no mundo. O Senhor disse: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Pregai o evangelho para que todo aquele que crê, todo aquele que escute, todo aquele que venha receber essa palavra, venha crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo, seja batizado e seja salvo. Essa é a missão da igreja. Mas quando estamos em uma posição um pouco melhor, esquecemos, irmãos, que lá fora existem pessoas que precisam e são carentes de ouvir essa palavra. Interessante que Deus, ele diz para o profeta: vá diante de uma nação que já massacrou seus amigos, que já massacrou suas famílias, que já massacrou sua nação, aqueles que são inimigos do seu povo, e leve uma mensagem de arrependimento para que eu restaure aquela nação. Porque quando a gente fala, irmãos, uma palavra de Deus para um amigo é muito bom, para um colega, para um vizinho é muito bom, mas o porquê não levar uma palavra para alguém que é nosso inimigo, que não fala conosco, que não nos cumprimenta na rua, ou que seja de outra denominação, que precisa ouvir uma verdade de Deus? Irmãos, a igreja é constituída de ex-prostitutas, ex-homossexuais, ex-ladrões, ex-assassinos, tudo ex. Mas nós, irmãos, fomos arrancados dessa sociedade pecaminosa através da palavra de Deus. Não se esqueça, irmãos, não estou dizendo volte, mas digo, não se esqueça de onde você veio, e que você precisa ouvir essa mensagem e se despertar para uma realidade, irmãos, que nos constrange. É o amor de Deus.
E a Bíblia diz que o Senhor disse: olha, vai e leva esta mensagem. Jonas, irmãos, ele toma outro caminho. Ele vai para outro lugar, para outra direção. E a Bíblia diz que ele, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, paga a passagem, porque tem gente, irmãos, que prefere pagar o preço de que fazer aquilo que Deus está mandando. Tem gente, irmãos, que prefere pagar o preço, sabe que vai pagar o preço, mas prefere pagar o preço de que fazer aquilo que Deus está mandando, porque o ressentimento, o rancor, a indiferença está sendo maior do que o Deus que deu a ordem. Sabia, irmãos, que muitas vezes nós chamamos Deus de grande, mas o nosso orgulho ultrapassa o tamanho de Deus dentro do nosso coração? O orgulho de Jonas, o ressentimento de Jonas, o impediu de fazer a obra. E muitas pessoas estão deixando de fazer aquilo que Deus tem ordenado fazer, porque o orgulho, o ressentimento está sendo maior do que o chamado e a ordem de Deus. E a Bíblia diz que ele paga o preço e vai. Mas o Senhor, irmãos, é aquele que olha o coração do homem. E Deus diz assim: olha, eu chamei. Quantos chamados de Deus tem aqui? Levante a mão. Olha que é tanto chamado de Deus. Deus vai trabalhar no teu coração nessa noite. Aleluia. Deus, ele chama, Deus, ele prepara, ele cria situações na minha vida e na tua vida, mas tudo vai contribuir para o crescimento e o desenvolvimento do Evangelho e do propósito de Deus na nossa vida. Diga amém. Diga assim: nada vai impedir o que Deus tem para fazer na minha vida. E Deus estava trabalhando no coração do homem, no coração do profeta, no coração de Jonas, que traduzido significa pombo, mensageiro. Quantos mensageiros temos aqui? A Bíblia diz que um vento começa a sacudir aquela embarcação. E a Bíblia diz que aquela tripulação começa a ficar desesperada, porque era algo que era estranho. Quando a gente olha o livro de Jonas, a gente vê muita coisa sobrenatural acontecendo. Coisas que alguém diz assim: o livro de Jonas é uma fábula, é uma história que se contou no tempo do exílio, mas não. A Bíblia diz que o vento sopra, a tempestade sacode o barco, os homens se desesperam, começam a lançar suas fazendas no mar para aliviar a carga do navio. E a Bíblia diz que Jonas desce ao porão e dorme um profundo sono. Diga assim: um profundo sono. Interessante, Gilberto, é que em meio à tribulação, o vento, a tempestade que sopra os últimos dias da terra, existe muitos Jonas que ainda dormem espiritualmente em meio a uma tão grande tempestade. E a nação que está clamando, gritando, lançando para fora do barco, são aqueles que estão no mundo, são aqueles que estão perecendo, que precisam ouvir a mensagem. E aonde está o mensageiro? Está no porão, dormindo. E alguém chega lá e diz assim: homem, o que acontece contigo? Porque Deus vai levantar alguém para despertar você na terra. Deus vai levantar alguém para despertar você do sono. Eu não sei a situação, eu não sei o momento, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai levantar alguém na terra que vai ter um encontro contigo e vai te despertar do sono espiritual e vai dizer: levanta-te, clama ao teu Deus e faze a obra do Senhor.
Porque muitas vezes, irmãos, Deus ele cria situações, e até aqueles que se levantam para nos fazer o mal, é permissão de Deus, para que haja um despertamento, minha irmã, na nossa vida. Nem tudo que aparenta ser mal é para a nossa destruição, mas também é para nosso crescimento espiritual. A Bíblia diz que Jonas sobe, chega lá em cima, e alguém diz assim: quem tu és? De onde viesse? Que ocupação é a tua? Um profeta desconhecido, um mensageiro anônimo, em meio a uma grande tempestade. E o que temos hoje é uma tempestade que assola a nossa cidade. Para não ficar muito longe, eu falo a nossa cidade. Eu fui com meu filho na casa da minha sogra, e quando encostei na frente da casa da minha sogra, dobrou uns 3 carros do gato, e antes de dobrar a esquina, já estava havendo tiroteio 4 horas da tarde. E eu lhe pergunto: o que é que falta para você se levantar do porão? O que é que falta para você subir lá em cima e dizer: eu sirvo a Deus? E o que está acontecendo aqui é porque eu não tenho pregado a palavra, porque eu não tenho feito aquilo que Deus tem mandado eu ir fazer. Portanto, lança-me no mar, para que nenhum mal aconteça a vocês. E pegaram ele, jogaram no mar, feita pressão um pouquinho, e quando lançaram no mar, pediram perdão a Deus, e um grande peixe engole Jonas, como todo mundo sabe. E a Bíblia diz que Jonas, no ventre do peixe, durante aqueles dias, clama a Deus. Diga assim: Jonas, no ventre do peixe, clamou a Deus. Ele se humilhou, ele chorou. Noites escuras, minha tia, ele chorando, se humilhando. Depois ele sente a presença de Deus no inferno, no ventre do peixe, meu pai. E o Espírito Santo toca no coração do profeta e ele diz: eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, por ter me dado este livramento, por ter ouvido a minha oração. Eu te louvo, estou bendizendo ao teu nome, porque o Senhor é grande. Porque Deus, irmãos, no momento da tribulação, aleluia, Ele nos traz, irmãos, o conforto do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Senhor olha para a humilhação do profeta e fala para o peixe. Ainda assim, interessante, né? Deus fala para o peixe, e o peixe ouve a voz de... O peixe ouviu a voz de Deus, mas Jonas não. É interessante isso, irmãos, que a Bíblia diz que Deus fala com o peixe ouve a voz de Deus. O que é que entende esse mistério? E quando Deus disse: Jonas, levanta-te e vai e prega a cidade de Nínive, ele ouviu, mas não escutou. Interessante essa palavra. O peixe vai, joga ele para fora. E a Bíblia diz que Jonas, irmãos, sai, e ao longo de 3 dias de caminhada chega à cidade de Nínive. E a Bíblia diz que o Senhor chega para ele a segunda vez e diz assim: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela aquilo que eu te mandar dizer. Escute. Precisamos fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Precisamos dizer aquilo que Deus está mandando dizer. Existe uma grande responsabilidade. E a Bíblia diz que Jonas vai e começa a pregar, Melânia, naquela cidade, e dizer que tem que haver um arrependimento, vestir pano de saco,
se humilhar, jejuar, para que, se Deus olhasse o clamor daquele povo, daquela nação, não fizesse o mal que havia dito que faria. A Bíblia diz que a mensagem de Jonas chega ao ouvido do rei. O rei escuta a mensagem, o Espírito Santo vai lá no coração do rei. O rei lança um decreto: que nenhum homem, mulher, menino, velho, moço, animal comesse nada, se vestisse com pano de saco, e todo o povo, toda a nação se humilhasse ao Deus de Israel. Coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal que havia dito que faria. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos, que Jonas, ele senta fora da cidade e começa a olhar e lembrar do que ele havia dito a Deus, e disse: Deus, eu havia falado isso antes, e o Senhor era compassivo, misericordioso e perdoador, mas prefiro morrer do que ver esta nação ser salva. Como pode um negócio desse? Me mate, porque eu não suporto ver os meus inimigos sendo perdoados e salvos. E Deus olha para ele e diz: eu tenho uma mensagem para você. Aleluia. Abre a palavra de Deus aí, irmãos, em 1 Pedro capítulo 3. Primeira Pedro capítulo 3, versículo de número 9, diz assim: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que foi para isso que foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui, irmãos, para trazer a palavra, e o Espírito Santo se encarrega de produzir arrependimento no coração das pessoas. Não devemos fazer mal por mal. Há uns dias atrás houve na televisão um rapaz que foi roubar uma bicicleta, e alguém pegou ele e tatuou na testa dele: sou ladrão e não sei o que mais lá. E a gente viu que rolou uma polêmica enorme, e muita gente disse assim: ele merecia pior, merecia morrer, fizeram certo. Olha para o teu irmão agora, olha para a tua irmã e diz assim para ela, para ele: você não foi chamado para isso. Você foi chamado para abençoar. Deixa que Deus, Ele julga. Você foi chamado para bem dizer. Não devemos trazer o mal por mal. Não devemos ser igual à sociedade, irmão, que é olho por olho, dente por dente. Não. Quando o mundo olha para a minha atitude de cristão, de filho de Deus, e vê que é igual, é semelhante àqueles que estão no mundo também, em quem eles vão se espelhar? Se Jonas, irmão, fosse agir segundo o coração dele, quantas mil pessoas, mulheres, crianças, jovens, velhos, iriam perecer?
que nasça uma borboeira e aquela planta faz uma sombra sobre o profeta e ele se alegra, Tiago, e diz assim: olha que coisa boa, essa borboeira fazendo essa sombra, que coisa maravilhosa. E no outro dia o Senhor vai lá, toca e a borboeira morre. A Bíblia diz que o coração de Jonas se enfurece, ele se revolta, diz: como é que pode? Ela morreu e agora? Melhor que eu tivesse morrido também. E o Senhor chega no coração do profeta e diz assim para ele: olha, é razoável que você tenha se compadecido de uma borboeira que você não plantou nem regou e morreu. Ele disse: é razoável, sim. E como é que você acha que eu não vou me compadecer da nação, da cidade de Nínive? Pessoas, mulheres, jovens e crianças. Precisamos entender que nós precisamos, aleluia, ter o coração de Deus sobre a nossa vida. Precisamos entender, irmãos, que precisamos ter o coração de Deus na nossa vida. Em Mateus 5, 38, para a gente finalizar, diz assim: glória a Deus. 5:38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém eu vos digo que não resistis ao mal, mas se qualquer um te bater a face direita, oferece também a outro. Versículo de número 44 diz assim: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Pois se amardes os que vos amam, que galardão vocês terão? Eu quero dizer, irmãos, e ao longo desses anos eu tenho observado na pessoa do apóstolo um exemplo de vida, porque ele recebeu um chamado de Deus e ele veio para uma comunidade e muitas vezes, irmãos, rejeitou, feriu, ameaçou. Eu estava em Fortaleza quando alguém ligou para mim e disse: volta para Pernambuco, porque estão ameaçando o teu pai e a tua mãe, e só tem você de filho. Eu juntei as coisas lá e voltei, mas em nenhum momento eu vi este homem dizer que ia largar a obra, ia largar a igreja, ia largar o chamado. E eu tenho visto até hoje pessoas, irmãos, que apedrejaram, traíram, machucaram. Mas quando o homem tem chamado de Deus, irmãos, ele olha para Jesus, que é o alvo. Ele olha para a missão. Ele olha para vidas, almas, pessoas que necessitam. E eu olho nessa mensagem o quanto é difícil fazer a obra de Deus. Tem que ter o coração de Jesus, tem que ter chamado para a obra. Os irmãos, fiquem em pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus.
que nessa noite você e eu venha se despertar para aquilo que Deus tem de fazer em nossa cidade, em nossa terra. Não tenha medo, não tenha receio para onde o Senhor vai te mandar, para quem Ele vai te enviar. Só faça, só vá e deixe Ele fazer a obra. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele faz é bom. Não se esqueça, Deus, Ele nos manda para as pessoas que nós mais rejeitamos. Abrace. Seja o exemplo de Cristo. Procure entender a razão e o princípio do Evangelho. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Em seguida, o bispo com a palavra. Bendito Deus, soberano e eterno Pai, eu louvo ao Senhor pela tua misericórdia. E em meio, meu Deus, a tanta perseguição, a tanta luta, a tantas situações que acontecem em nosso município, que nós possamos, meu Deus, despertar os profetas, os mensageiros que existem dentro de nós, para esta nação, para esta terra. Que nós possamos, meu Deus, seguir o exemplo do teu filho apóstolo, que recebeu esta missão, que recebeu, meu Deus, esta ordem tua, para uma nação que ele não conhecia, para um povo que ele não conhecia, enfrentou lutas, decepções, mas hoje ele colhe, meu Deus, aquilo que plantou. Igrejas, pastores, bispos, presbíteros, missionários, diáconos, Senhor, vidas, uma igreja que hoje ultrapassa mais de 20 mil membros, meu Deus, nessas terras, porque, meu Deus, ele ouviu a tua voz, ele ouviu o teu chamado, ele fez aquilo que o Senhor mandou fazer, e não é fácil, não é fácil, mas tudo, meu Deus, serviu para aprendizado da tua igreja, dos teus filhos. Jonas teve os seus motivos para não ir, mas Deus criou a situação e ele foi. Como Deus também está criando situações em muitos corações aqui nessa noite, e que certamente aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai realizar na vida de cada um dos teus filhos. E eu acredito nisso, na tua palavra, e em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito Santo alcance corações nessa noite, para a glória do teu santo nome. E a igreja dá um aplauso bem forte para Jesus. Agradeço. Deus abençoe.